Agora nós vamos ver uma seção sísmica da Bacia de Santos. É uma seção transversal aqui, de oeste para leste, nordeste para sudoeste, e que nós vemos aqui, em primeiro lugar, essa camada de sal que é muito espessa, especialmente na Bacia de Santos. Ela é muito espessa, chega a ter 2 quilômetros de espessura. Esse sal tem uma função muito importante, que é armazenar o petróleo nas camadas do pré-sal. O que é o pré-sal? O pré-sal é essa rocha carbonática que está aqui em azul e claro. Esse é o chamado pré-sal, que é o reservatório de petróleo e gás da Petrobras. Da Petrobras e outras companhias da bacia, né? O que se chama de pré-sal é tudo que foi depositado antes da deposição do sal. Abaixo desse carbonato reservatório, nós temos rochas lacustres, que foram as geradoras do petróleo. Submetidas à pressão e temperatura adequadas, elas geraram petróleo para o pré-sal. Observemos aqui que esse local é onde foi perfurado o Poço Tupi. É um local estruturalmente mais alto do que os outros aqui dessa seção, e foi aqui que a Petrobras fez a descoberta muito importante de Tupi. Bom, vamos ver como é o modelo de acumulação petrolífera do pré-sal. Embaixo aqui nós temos as rochas lacustres que geraram o petróleo. Esse petróleo, submetido a pressões altas e temperaturas, ele é expulso da rocha mãe para uma rocha reservatória, no caso, o carbonato do pré-sal. E esse petróleo se localiza preferencialmente em áreas de menor pressão. Onde é que são as áreas de menor pressão? São onde há menos, a profundidade é menor. E a função do sal é justamente represar esse petróleo que está aqui acumulado nessa área. Caso o sal não ocorra, acontece o que se chama janela de sal. O sal foi rompido, essa camada tão espessa de sal foi rompida, e o óleo então ele passa através da camada, através de onde seria a camada de sal, e vai se acumular nessas rochas que se chamam, estão sendo chamadas agora de pré-sal, que são completamente diferentes dessas rochas daqui. Essas rochas são carbonáticas e aqui são arenitos. Então aqui é um novo tipo de acumulação, diferente desse que a Petrobras já explora aí há décadas na Bacia de Campos, Espírito Santo e outras. Neste mapa aqui nós vemos a área que ocorre esse reservatório. Esse reservatório não ocorre na bacia inteira. Ele ocorre aqui no meio da bacia de Santos, Campos, Espírito Santo. Aqui está Santos, aqui está Campos, aqui está o Espírito Santo. Ele ocorre aqui nessa área em azul, tá? E ele ocorre nessa área azul porque quando ele foi depositado, na época da deposição, isso aí era um alto deposicional, ou seja, um lugar mais raso em relação à borda de cá e à borda de cá da bacia. Então, era um alto que tinha no meio da bacia. Então, essas rochas foram formadas em ambiente muito raso, como nós já dissemos. Já foram furados vários prospectos aqui na Petrobras, cerca de 8 eu listei aqui, e todos tiveram excelentes resultados em testes de formação. Essas chamas aqui são produto do gás que sai no teste de formação e que é queimado quando chega à superfície.
Então, os resultados foram todos muito bons. Isso é um ótimo prenúncio do que é e pode ainda ser o pré-sal. O pré-sal realmente é um reservatório espetacular. Aqui no Espírito Santo, a Petrobras tem um campo chamado Jubarte, que ela furava poços para o chamado pós-sal. Mas, em virtude de descobertas no pré-sal em Santos, ela resolveu aprofundar um dos poços. Esse poço é o Espírito Santo 103. Ela aprofundou e os testes mostraram alta produtividade no reservatório pré-sal. Então, o que ela fez? Ela ligou a produção desse poço que está no pré-sal com a produção de outros poços que já existiam no pós-sal. Os poços são, só para informação, os poços são furados verticalmente e de uma determinada profundidade em diante eles passam a ser horizontais, eles são horizontalizados. Isso para penetrar o mais possível na camada de rocha reservatório que vai ser a produtora. Então, a produção toda é coletada aqui no manifold. Manifold é uma caixa com várias entradas e várias saídas que admite fluido de vários poços e depois os envia para o local predeterminado. Aqui no caso nós temos o que se chama de plataforma. Na verdade não é plataforma, né? As plataformas que se falam hoje em dia são navios. Elas todas são flutuantes, são navios. Esse navio é chamado FPSO. É Floating Production, Storage and Offloading. Ou seja, o navio perfura através dessa sonda aqui, que está aqui, sonda de perfuração, produz, retém nos seus tanques e depois ela os expulsa para um navio aliviador que fica indo e voltando para a terra. Esse navio é preenchido com o óleo produzido aqui, vai até a terra, depois volta para fazer o mesmo trabalho. O chamado polo pré-sal da Bacia de Santos situa-se aqui nessa posição. Nossa primeira coisa que temos que ver é que ele é muito distante da costa. A distância é mais ou menos uns 300 quilômetros da costa. E vamos imaginar um helicóptero saindo da terra, indo até a plataforma e voltando. Ele não tem condição, ele não tem autonomia para fazer 600 quilômetros. Então, ele tem que ser reabastecido na plataforma. Isso é um problema a mais na exploração e produção, entre outros, né? Aqui em volta são campos majoritariamente produtores de gás, que estão muito mais perto da costa do que os poços da área do pré-sal. Aqui já foi construído um gasoduto ligando esse pré-sal até o campo de Mexilhão, e desse campo de Mexilhão o gás é enviado aqui para Caraguatatuba, em São Paulo. Aqui está a descoberta do Tupi, que é até hoje a principal da Petrobras, e que tem de 5 a 8 bilhões de barris de reserva. Bom, 4 novos sistemas de produção foram iniciados em 2003, além do campo de Lula. São eles Sapinhoá, Sapinhoá Norte, Lula Nordeste, Franco.
E a sua capacidade de produção conjunta é de 300 milhões de barris de óleo. A produção média por poço é 20 mil barris de óleo por dia, de 30 graus API. É um óleo de boa qualidade, muito boa qualidade. Essa produção de 20 mil barris por dia, ela não é conseguida somente com a pressão do reservatório. O reservatório não consegue expulsar fluidos de 20 mil barris de óleo por dia. Elas são ajudadas por bombas de sucção. Essas bombas de sucção são, de modo geral, elétricas, e elas aumentam em muito a produção de petróleo. A perfuração do pré-sal hoje está contando com 15 sondas para perfurar com capacidade de água até 2.000 metros, profundidade de água acima de 2.000 metros, o que não é muito fácil de achar, uma sonda que faça o trabalho nessa profundidade de água. E a projeção da Petrobras é que em 2020 serão 65 sondas. Haja sonda para perfurar, porque o trabalho realmente é muito grande que tem aí pela frente. Agora nós vamos falar dos desafios tecnológicos e logísticos do pré-sal. O primeiro que nós já falamos é a grande distância até a costa. Nós temos o helicóptero consegue levar as tubas de perfuração e outros materiais necessários à perfuração e produção, mas são materiais leves. O que é pesado não pode ser transportado de helicóptero. Então é preciso de navios de apoio, e muitos navios de apoio. E quanto ao helicóptero, eu soube que tem uma ideia da Petrobras de fazer uma espécie de base no meio do caminho entre o pré-sal, a área do pré-sal e a terra, fazer uma espécie de base flutuante para dar apoio aí aos helicópteros. Eu não sei se essa ideia foi para avante ou não. O segundo problema é a profundidade dos reservatórios. Os reservatórios ali estão entre 5 a 7 mil metros de profundidade. Ora, quanto mais profundo se perfura, mais caro e mais complicado é a perfuração. Há uma série de fatores que a pressão dos reservatórios é muito maior, então a tubulação de aço tem que ser especial para poder fazer face às pressões das formações. Além disso, a profundidade do mar entre 1.500 e 3.000 metros é outro complicador. Isso daí dá problemas de ancoragem, além dos problemas de ter que precisar de sondas especiais para esse tipo de perfuração. Outro problema é a espessura da camada de sal. A camada de sal, como nós já vimos, é muito espessa. E quando se está perfurando, o sal se dissolve com muita facilidade e ele é incorporado à lama de perfuração. Então essa lama tem que ser estabilizada continuamente até o poço perfurar totalmente a camada de sal. Além do mais, o sal é muito plástico e o sal pressiona de fora para dentro os tubos de perfuração. A tendência é o tubo ficar achatado. Então, para isso tem que haver uma contrapressão da lama e laços especiais que suportem toda essa pressão. Além disso, nós temos o problema que é a produção de CO2. A produção de CO2 é inevitável, porque em volume, dentro do reservatório, nós temos 30% de CO2. O CO2 é um gás corrosivo e ele vai corroer a tubulação de perfuração e especialmente de produção. Além do mais,
esse petróleo tem também ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico também é altamente corrosivo. E isso tem que ser combatido. E, por fim, nós temos a anisotropia do reservatório. O reservatório tem uma porosidade excelente, mas a permeabilidade dele não é possível de se ser prevista. Então, um poço que se descobre que dá excelentes resultados, ele pode, daí a 1 quilômetro, por exemplo, não dar resultados tão bons. Pode dar resultados que sejam considerados negativos. Porque nessa profundidade, não é qualquer reserva que é econômica. Quando o petróleo está em menor volume, a produção passa a ser antieconômica. Então, esse foi o caso aí do bloco de Pão de Açúcar. Fizeram um auê danado aí no Pão de Açúcar, que era uma beleza, que era a maior descoberta que havia até agora no pré-sal. E parece que esse bloco era da ESSO. Então, o primeiro poço foi um sucesso. Os outros que foram perfurados não confirmaram as boas condições do primeiro poço produtor. Então, simplesmente, o bloco foi devolvido ao ANP. Então, a coisa não é tão simples como parece. O ideal seria que o reservatório fosse homogêneo e a permeabilidade fosse constante ao longo de toda a sua ocorrência. Mas, infelizmente, esse fato não ocorre. Agora nós vamos ver o grande trabalho que a Petrobras vai ter para desenvolver e produzir toda essa área do pré-sal. É preciso de navios de grande porte. Olha aqui, em 2009 vamos precisar de até 2013, 44, depois vão ser menos. Barcos de apoio especiais, aqui 92, aqui 50. Plataformas de produção, 15, depois diminuindo, agora 22 em 2020. E outros é uma jaqueta que está prevista e uma plataforma tipo tension leg. Isso aí é uma boa oportunidade para os estaleiros nacionais, né? Se tiverem condição de ajudar a construir todos esses barcos que são necessários. O barco de apoio está aqui, o navio de grande porte está aqui está a plataforma, que é um FPSO, como eu já falei, aqui está a torre de perfuração, aqui está o heliponto, e o que se espera é que 28 sondas de perfuração sejam construídas no Brasil até 2018.